Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia, os padrões e as melhores de entrada. Então vamos lá, começando aqui. O índice terminou aqui o pregão anterior, no cenário de possível lateralidade aqui. Formou aqui no final do pregão, seria essa lateralidade. Aqui, que antes vinha de uma tendência de alta. Vinha numa tendência de alta anterior, que daí quebrou essa tendência e se tornou uma lateralidade aqui, tentando retomar para a tendência, para criar um possível canal amplo de alta, mas ele fica aqui muito tempo uma correção, muito tempo com barra sobreposta, se tornando uma lateralidade. Aqui ele poderia se tornar um endless pullback, que seria um pullback sem fim, mas só que ficou mais com uma característica de lateralidade, vindo fazer topo duplo, uma wedge que formou, após esse fundo duplo aqui, formou outro fundo, formando uma wedge, sobe novamente, forma 3 topos aqui, que é um padrão, que 3 puxadas também são um padrão de wedge, e termina o pregão fazendo um rompimento acima desse ponto, tentar vir buscar essa máxima aqui. E aí aqui ele cria um padrão de topo duplo mais baixo, após o rompimento, padrão de MTR, para tentar reverter toda a tendência de alta, que ele acabou revertendo aqui. Só demonstrar, acabou revertendo essa tendência aqui, que ele estava de alta. Deixar ela marcada. Acabou revertendo aqui. E aqui. Acabou revertendo ela e terminou o pregão aqui novamente, formando uma possível lateralidade. Então aqui, quando o preço ele abre, pregão de hoje rompendo abaixo desse ponto de inflexão, que seria dessa lateralidade, ele cria um bom rompimento com uma boa barra de tendência, fechando abaixo, e poderíamos projetar alvos, tanto desse pivô que ele rompeu aqui, quanto desse pivô um pouco maior. Ele fechou rompendo esses dois pivôs. Então, teria esses alvos para projetar, que seriam aqui projeção desse alvo aqui um pouco mais abaixo, como o preço continua demonstrando pressão e após ele virar um canal estreito de baixa, você teria que buscar mais alvos e procurar qual alvos os traders e computadores estariam buscando. Teria desse outro pivô aqui, que seria uma mínima, poderia projetar. O primeiro alvo atingiu aqui, depois o segundo alvo dessa mínima aqui, veio buscar aqui no finalzinho do pregão. Então aqui seria o alvo desse pivô aqui, dessa possível grande lateralidade que formou quando o preço chegou a testar esse ponto, que seria uma mínima majoritária. A última aqui criou um bom rompimento aqui, então quando o preço testa aqui, ela se torna uma grande lateralidade aqui também e consegue romper abaixo também dessa grande lateralidade. Então poderia projetar, ele veio buscar esse alvo aqui. Como ele manteve uma tendência de baixa após esse canal estreito de alta, deixa eu marcar aqui só esse alvo, foi o último alvo que veio buscar no dia. Então, após ele romper aqui, ele virou um canal estreito de baixa. Esse canal estreito de baixa, você poderia operar a favor, identificando que ele saiu de uma lateralidade e se transicionou para uma possível tendência. Poderia vender abaixo dessa barra, com stop acima dela. Seria um bom trade por ela ser uma boa barra de rompimento e fechando abaixo dessa lateralidade que finalizou o pregão anterior, como eu comentei no fechamento anterior. Após ela fazer uma correção rasa, poderia vender aqui abaixo também. Poderia vender abaixo dessa barra ou dessa barra, deixar o stop aqui acima. Quando ela deixa o padrão de inside, rompe para cima e falha aqui, poderia vender também abaixo aqui da falha dessa inside, que rompeu para cima, falhou e rompeu para baixo. Seria um bom trade também, a favor sempre da tendência. Ele teve boas barras de continuidade aqui para buscar alvos, criando mais um forte rompimento. Aqui ele deixou um padrãozinho de wedge,
mas o edge, quando está num canal estreito de baixa, ele tende a falhar. Aqui teve uma boa sobreposição de barras, mas ainda estava num cenário de canal estreito de baixa e criou um bom rompimento abaixo dessa wedge. Rompeu abaixo dela, teve boas continuidades e aqui, quando o preço chega aqui próximo desse alvo, ele cria aqui sobreposição de pernas, formando 3 puxadas aqui, as pernas se sobrepondo próximo de um alvo e deixa uma boa barra de reversão. Aqui você poderia sair desse trade, quando deixa essa boa barra de reversão, se vendeu qualquer uma dessas barras aqui, até se vendeu abaixo dessa barra também, poderia ser aqui, porque aqui ele criou um padrão de wedge próximo de um alvo e ele conseguiu criar pernas que sobrepôs a perna anterior e deixou uma boa barra de reversão. Após isso, o preço cria aqui uma correção um pouco mais profunda, consegue ir acima da média móvel, estava bastante tempo sem trocar a média, mais de 30 barras, mas ele não falhou na média, ele simplesmente rompeu a média e trocou a polaridade na média, formando um pivô de alta aqui na média e tentando buscar alvos mais acima. Aqui ele poderia estar buscando esse alvo, deixa eu projetar aqui, seria um alvo importante para o preço buscar, que foi o alvo que ele veio buscar, que seria aqui que ele tentou criar um topo duplo em forma de bandeira de baixa, falhou e reverteu. Então, quando ele tenta fazer uma coisa e falha 2 vezes, ele tenta fazer o oposto ao que ele tentou reverter 2 vezes, formando um padrão de topo duplo, uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, e falha e vai buscar a projeção desse movimento. Projeta esse movimento aqui para cima, atinge, e quando chega aqui alto nesse ponto aqui, ele cria um padrão de wedge aqui. Teve 1, 2, 3 puxadas, e quando essas pernas tenta criar aqui um canal estreito de alta, ela começa a ter bastante sobreposição. Rompe acima desse ponto, a barra volta a fechar dentro do ponto de rompimento com continuidade, tenta romper novamente e deixa uma boa entrada aqui, que seria na região da média do 15, após uma wedge. Então, uma boa venda abaixo dessa barra, com o stop aqui acima, primeira vez também que está testando a média dos 60 minutos, após todo esse movimento de baixa, e uma wedge com teste na média do 15 e do 60, tentando deixar aqui um gap de média da média do 15, uma boa entrada aqui para buscar pelo menos o movimento de extremo ou o menor fechamento do dia. Seria um excelente trade isso aqui. O preço vem em uma pullback, 2 pullback, 3 pernas, cria uma wedge aqui e transiciona aqui de um possível canal estreito de baixa, que ele estava, para um canal amplo de baixa aqui assim. Aqui seria uma boa venda para buscar esses alvos. Quando ele atinge aqui, tenta romper abaixo, rompe, mas na barra seguinte não tem continuidade e demonstra uma falha de rompimento com continuidade aqui, você poderia sair desse trade se estivesse buscando algo mais abaixo, como o alvo dessa projeção de toda essa lateralidade maior aqui, comentei, toda essa lateralidade maior, quando ele não atingiu, que ele poderia criar mais uma correção profunda aqui e você ficar passando calor. Então aqui seria um bom ponto para sair quando a falha de romper abaixo desse ponto. Aqui, quando ele começa a criar uma correção profunda, cria 3 barras, tenta vir testar o fundo aqui novamente, cria um padrão de fundo duplo aqui, após demonstrar essa falha, seria uma boa entrada aqui para buscar aqui essa região de máxima aqui desse movimento, que aqui ele criou um fundo duplo após o edge, padrão alinhado, então o edge com fundo duplo, boa compra para buscar pelo menos um scalp aqui até a região da média, ou aqui acreditando que ele poderia formar um possível topo duplo aqui novamente. Aqui ele vem, forma esse topo duplo, deixa uma deixa uma entrada de L2, L1, L2, uma boa barra de sinal. Seria
um bom trade vender abaixo dessa barra, após ele formar esse topo duplo, após esse impulso de baixa, para vir buscar tanto quanto essa mínima ou essa mínima aqui. Seria um alvo bom para esse trade. Ele vem buscar esse alvo em uma, duas pernas, cria aqui uma armadilha de segunda perna. O contexto já está de lateralidade, porque teve uma alta, grande baixa, grande alta. Começou a se tornar uma lateralidade aqui. Bastante sobreposição de barras. E deixa uma boa entrada aqui. Poderia considerar fundo duplo. Aqui. E teria também esse outro fundo aqui. Uma boa barra de sinal para buscar alvos mais acima, que poderia ser a região aqui da terço superior dessa lateralidade, enquanto o gap magnético veio fechar. Em lateralidade o preço tende a fechar gaps magnéticos. Então, gap magnético é excelente alvo aqui dentro da lateralidade. E alvos de 1 para 1 também, 1 para 1 ou 2 para 1 se ele estiver ainda dentro da lateralidade. Aqui esse seria um dos últimos trades do dia, que deixou outro padrãozinho, uma boa entrada. Seria fundo duplo mais alto, outra boa entrada para buscar tanto a possibilidade de topo duplo aqui ou aqui. Então aqui, esses foram os ciclos do dia e os padrões e as melhores entradas. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.